Um bom dia para você que chegou agora com a gente. É muito bom ter você aqui. Estamos agora no momento do estudo da lição. Aliás, estudamos durante a semana. Vamos fazer agora uma recapitulação juntos. É a lição número 7, idioma, texto e contexto. Então nós temos aí um momento para você poder fazer uma pergunta, enviar algum comentário pelo nosso chat. Participe conosco aí. Está conosco o pastor, professor, doutor em teologia, pastor Josafá Oliveira. Muito obrigado, pastor. A mensagem foi uma bênção e obrigado por permanecer conosco também agora para essa participação na lição. Dê o seu recado, sua mensagem de carinho a todos os que estão conectados com a gente. Gostaria de desejar um bom dia a todos. Só apenas uma coisinha. Não sou doutor em teologia ainda, porque não defendi a minha tese ainda, né? Mas estamos aí na batalha. É uma satisfação estar com os irmãos aqui na Igreja do Marco, via rede social, via internet, e ter o privilégio de estudar essa lição maravilhosa, que é a minha paixão, né? O estudo das Escrituras Sagradas. Tentar entender as Escrituras, interpretar as Escrituras é a primeira tarefa para nós como cristãos. Pastor, a lição da semana trabalhou a questão do idioma, do texto, do contexto de cada mensagem bíblica. Chama atenção quando Deus orienta o povo, está aqui no livro de Deuteronômio 31, versículo 26, ele faz uma importante orientação. Existia o santuário, a arca da aliança, dentro da arca estava a lei de Deus, mas há uma orientação de Deus de que se fosse colocado ao lado da arca o livro da lei. Explica para a gente que livro da lei é esse e qual a importância, o porquê que Deus estava então recomendando essa colocação do livro da lei ao lado da arca. O que estava implícito nessa colocação de Deus? Nós sabemos que dentro da arca do concerto estavam as duas tábuas da lei. Então, esse livro da lei que foi colocado ao lado, logicamente, não era as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Então, esse livro da lei era a Torá, né? São os escritos de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que descrevem a criação do universo, a história dos patriarcas e descrevem as leis dadas a Israel, leis variadas. Existem leis que regulavam o funcionamento da adoração, o sistema sacrificial, leis sacerdotais. Existiam leis que eram civis, que regulavam a sociedade de Israel, que eram milhares de pessoas, a princípio atravessando um deserto enorme, até que chegassem à terra prometida. Então eles acampavam, ficavam muito tempo acampados juntos, e toda a sociedade precisa ter leis que regulamentam o relacionamento das pessoas. Uma sociedade sem lei, ela se torna um caos. Então Deus deu leis para Israel, para que funcionasse o respeito mútuo, para que os direitos de cada um fosse preservado, e o direito comum, o direito de todos. E Deus deu a Israel também leis que eram leis de saúde, inclusive um código muito avançado para a sua época, as leis de saúde, que eram destinadas para manter a saúde de Israel enquanto atravessavam o deserto e se estabeleceram em Canaã. Então existem leis cerimoniais, leis civis, e muitas leis, e tudo isso estava contido na Torá. Então, a Torá não
não é um conjunto de leis, simplesmente leis de Moisés. Foram ordenanças dadas por Deus para o bom funcionamento de seu povo. Então, vários princípios estabelecidos nestas ordenanças, como são princípios universais, eles permanecem até hoje. Eles não eram simplesmente sombras e não simplesmente apontavam para o sacrifício de Jesus. As leis sacerdotais, as leis dos sacrifícios, tudo isso apontava para o ministério de Jesus e seu sacrifício, e quando Jesus Cristo morreu na cruz, essas leis tiveram o seu fim. Mas aquilo que era princípio para manutenção da vida, manutenção da saúde, como a lei moral de Deus, os princípios dos 10 mandamentos que estavam nas tábuas dentro, eles são universais e eles permanecem. E como o ser humano é constituído biologicamente da mesma maneira, desde o princípio, essas leis de saúde permanecem e nós, como adventistas, nós as mantemos. Amém, pastor. Como a Bíblia naquela época estava sendo ainda construída, né, os livros da Bíblia estavam sendo produzidos, então a gente poderia dizer que o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, era a Bíblia para aquele povo, naquele contexto, e ao Deus recomendar que a Bíblia para eles fosse colocada ao lado da arca, era para mostrar a sua importância, a sua validade, não é isso? Com certeza. Nós temos a lei de Deus dentro da arca, e aí nós temos a transcrição da palavra de Deus, dada a Moisés. Inclusive os 10 mandamentos estavam dentro também, escritos com a mão de Moisés na Torá, que estava fora. As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus, porém Moisés transcreveu isso, escreveu no livro de Êxodo. Então a palavra de Deus, ela é importante, ela estava no lugar mais importante do santuário, no lugar santíssimo, ao lado da arca. Então eu acho essa sua observação muito válida e importante. Pastor, algumas pessoas perguntam assim: por que eu tenho que estudar a Bíblia? Qual o propósito que eu tenho que estudar a Bíblia? E nós temos aqui uma recomendação em 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Seria este então, ou estes, os propósitos de estudar a Bíblia, pastor? Com certeza, Paulo fala aí de muitos benefícios e da utilidade das Escrituras Sagradas. Então, lógico que ele está falando de maneira condensada, ele não está tentando ser exaustivo na utilidade da palavra de Deus. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é parte da revelação especial de Deus ao homem. Deus é conhecido, aquilo que de Deus pode se conhecer, porque Ele se revelou. Então, Ele se revelou, lógico, Ele se revela em parte na natureza, nas coisas criadas, só que esta revelação natural, ela não tem condições de nos revelar Deus na sua abrangência. E mesmo porque o que nós podemos ver da revelação natural foi corrompido também. Então nós corremos o risco de ter uma certa visão distorcida de Deus através da natureza, como por exemplo a cadeia alimentar. Ela não foi estabelecida por Deus a princípio, mas foi uma adaptação para que os seres vivessem. Agora, na revelação especial, Deus se revela de forma especial nas Escrituras e em Cristo Jesus, a palavra encarnada. Então, o propósito fundamental das Escrituras é nos apresentar Jesus Cristo, o nosso Salvador
e apresentar o plano da salvação para que o homem entenda que ele é pecador, entenda a origem do pecado, entenda quão maligno é o pecado, entenda sua necessidade do Salvador, entenda como acessar esta salvação dada pelo Salvador Jesus Cristo e como viver em harmonia com os princípios de Deus, que são eternos e fazem parte da lei de Deus. Então, Paulo, ele comenta parte desta utilidade da palavra de Deus que está na educação, está na preservação contra o mal, na construção do caráter. O maior benefício que os pais fazem para os filhos é educá-los na palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de transformar vidas, tem o poder de preservar o caráter moral de cada indivíduo. Então, essa é uma das maiores bênçãos que a Bíblia traz para a humanidade, porque é Deus se revelando, e onde Deus se revela, existe transformação, e essa transformação visa nos tornar a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo final. Amém. Nós temos as academias de teologia, faculdades, que ajudam a quem quer especializar-se na área. A pergunta que está sendo colocada no chat aqui é: como alguém que não é da área teológica, mas que quer compreender melhor a Bíblia, ele pode em casa, quem sabe usando alguma ferramenta auxiliar, compreender melhor e aprofundar melhor o estudo da Bíblia? Bom, em primeiro lugar, Deus não confinou o conhecimento das Escrituras ao clero. Esse foi um grande erro que a igreja cometeu, especialmente a igreja romana, durante a Idade Média, porque o interpretar as Escrituras era prerrogativa do clero, e as Escrituras não estavam na mão do povo comum, nem traduzidas as Escrituras eram. Havia uma tradução, a tradução mais importante durante a Idade Média foi a tradução para o latim, que era a língua do império, a língua da igreja. Então, foi traduzido do grego e do hebraico e do aramaico, que são as línguas bíblicas, para o latim. Então, quem não tinha acesso ao latim, nem ao grego, nem ao hebraico, ficava na escuridão, ficava à mercê do clero. Então, com a reforma protestante, a Bíblia começou a ser traduzida nas línguas das nações. Lutero, em seu período quando ele foi perseguido, ele se escondeu, e nesse período de quase 2 anos, ele traduziu a Bíblia dos originais para o alemão. Depois vieram outras traduções, veio a tradução para o inglês, veio a tradução para o português. Assim a Bíblia foi sendo traduzida para a linguagem do povo, para a linguagem comum, para que o povo tivesse acesso. Agora, o que eu tenho hoje, digamos que você é um membro da igreja, não tem o estudo, não tem o curso de teologia. O curso de teologia, ele é importantíssimo, porque ele forma teólogos, forma pastores, que vão apacentar o rebanho, vão liderar, conduzir esta igreja, e precisam ter uma formação teológica correta para poder orientar. Isto não significa que você, como membro, não possa ter um conhecimento da Bíblia que seja suficiente para você entender as doutrinas bíblicas e compreender o plano da salvação. Então, o que te ajuda em casa? Bom, se você não tem preparo em grego, hebraico e aramaico, que são as línguas bíblicas, tenha diversas traduções em casa, boas traduções. Quanto mais traduções você tiver, melhor. Tem a tradução revista e atualizada, segunda e terceira edições, tem a revista e corrigida.
A atualizada, nós já comentamos aqui em outro momento, que a atualizada é uma tradução melhor, porque ela é baseada em textos gregos melhores do Novo Testamento. E aí você compare essas traduções quando você está lendo. Leia nesta revista atualizada, na Bíblia de Jerusalém, compare com traduções que são mais livres, como a Bíblia na linguagem de hoje. Cuidado com essas traduções dinâmicas, porque elas são basicamente uma interpretação do texto, mas em alguns momentos ela ajuda a clarear alguns termos que são antigos, mas cuidado com elas. Use uma concordância. Hoje existem concordâncias nos computadores, em aplicativos como BibleWorks, Bíblia Online, ajudam. Você está estudando um texto e você quer aprender tudo sobre aquele assunto. Digamos que você está estudando sobre a ressurreição. Então você pega a concordância e vê o termo ressurreição, e ela vai te dar todos os textos bíblicos que falam sobre a ressurreição. Então você vai estudar cada um deles em seu contexto, para que então você forme um conceito de ressurreição nas Escrituras. Aí você tem também a ajuda de comentários bíblicos, mas como nós vimos em lições passadas aqui, nosso primeiro dever é ir e estudar a Bíblia primeiro, estudar o texto, o seu contexto, e tentar tirar o sentido, o que o texto quis dizer. Depois que nós concluímos isso, nós vamos comparar então com bons livros escritos sobre a Bíblia Sagrada, bons comentários, o que estes autores, o que estes teólogos disseram. É importante saber o que os teólogos disseram, porque quem sabe tem alguma coisa ali que eles viram, que eles aprofundaram, que eu como leigo não vi. Então é importante respeitar aquilo que o pastor diz, aquilo que o teólogo diz. Não que ele vai ser a tua consciência, mas ele pode mostrar alguma coisa que você não está vendo e que agora você enxerga. Então a Bíblia precisa ser estudada com humildade de coração, porque só assim nós vamos entender o sentido. Não tente colocar um sentido na Bíblia de fora para dentro, ou seja, eu quero que seja assim, então eu vou pesquisar na Bíblia só aquilo que favorece o meu pensamento. Desculpe por ser muito longo na resposta. Ok, não, de forma alguma. Essa foi a pergunta do João. Agora a pergunta do Wendel Correia. Até que ponto a cultura de um idioma, de um povo, influencia na tradução e na interpretação da Bíblia? Nós todos vivemos dentro de uma cultura. Tanto é que existem palavras em certas línguas que não há tradução para outra. Um exemplo muito comum que nós temos é a palavra saudade em português, que não existe uma palavra específica, por exemplo, no inglês, que descreva totalmente esse conceito de saudade. Você pode dizer em inglês, I miss you. Só que miss não traz tudo aquilo que a palavra saudade traz para nós quando nós pensamos em português. Da mesma forma, as línguas bíblicas. Existem termos na Bíblia, a lição fala de alguns, como hesed, que é traduzido como misericórdia, mas ela tem uma amplidão maior, fala sobre o amor bondoso e profundo de Deus por nós, vai além da misericórdia, né? Então, nós estamos dentro de uma cultura e temos que traduzir a Bíblia para esta cultura. Eu vou tentar ser fiel ao que diz o texto literalmente, quando eu faço a minha tradução. Só que a minha tradução precisa ser inteligível. Aqueles que ouvem precisam entender. Então, eu preciso tentar verter os termos do original
de forma que transmitam o mesmo conceito dentro desta outra cultura, sem fazer um atentado para o contexto original, sem mudar o sentido, mas colocando na linguagem daqueles que me ouvem nesta cultura. Eu não posso brincar com a Bíblia ou mudar o sentido. Alguns, na tentativa de fazer a Bíblia mais clara, acabam torcendo o significado dos termos bíblicos. Isso leva, pastor, à compreensão de algumas expressões bíblicas, não é? Que podem parecer na nossa cultura bem diferentes. Por exemplo, me lembra agora quando Cristo se refere a Maria, né? Mulher, que tem o eu contigo, né? Parece que soa na nossa cultura como um desrespeito, mas estudando um pouco da cultura do tempo da escrita da Bíblia, era até um dizer respeitoso, não é? Da parte de Cristo ali com a Maria. Então essa compreensão ela pode ser tida através de leitura de documentos que estudaram e encontraram achados, evidências sobre a história do povo, seria isso? Isso é importante. Existem livros escritos sobre a cultura oriental nos tempos de Jesus, a cultura na Palestina, a cultura em Israel, no Egito. Então é muito importante ler. Existem livros publicados sobre isso e existem programas. Eu aconselho o programa Evidências, do pastor Rodrigo, gosto muito de assistir, porque como você citou, pastor, a arqueologia, os achados arqueológicos nos ajudam a entender as culturas antigas. Então, é importante, quando eu leio a Bíblia, eu entenda o contexto cultural, o contexto histórico e o contexto literário da passagem que a lição também toca. Então, isso é importante conhecer. Existe um documento que a Conferência Geral publicou já faz algum tempo, está naquele livro Compreendendo as Escrituras, são princípios de interpretação das Escrituras, como ler as Escrituras Sagradas. Inclusive foi no Rio de Janeiro, foi no Brasil que esse documento foi elaborado. Então, nos ajuda a ver o passo a passo para entendermos as Escrituras Sagradas, né? Muito bem. A Jaqueline está perguntando para a gente acabou de ler aqui 2 Timóteo 3,16, que fala sobre educação na justiça. E a pergunta dela é: o que seria educar na justiça? Bom, o termo justiça está bem dentro daquilo que nós estamos falando. Ele tem uma amplitude semântica grande. Justiça pode ser a decisão, o julgamento em um tribunal, não é? Justiça pode ser tratar alguém como esta pessoa merece ser tratada, ou seja, tratar com justiça. Agora, dentro do que o apóstolo Paulo trabalha, a questão da justiça para o apóstolo Paulo, ela tem um significado teológico grande. Quando ele fala de justiça em boa parte dos seus textos, ele está falando da justificação em Cristo Jesus. Como o homem é tornado justo, ele é tornado justo pela fé em Cristo Jesus. Então o termo justiça, ele adquire um significado desse relacionamento de fé que nós temos com Cristo, ou a nossa vida cristã, educado no bem, educado nos princípios cristãos, ou seja, educado na justiça, naquilo que é correto de acordo com as Escrituras Sagradas, né? Te agradece a participação de muitas pessoas aqui, pastor. Vários estão mandando perguntas, inclusive alguns até ajudam aqui. Quando alguém vem uma pergunta, já coloca aqui uma resposta. Nosso muito obrigado aí a você que está conectado.
Uma pergunta importante aqui, mandada pela Jean Carla Mendes. Humildade de coração ao estudar a Bíblia significa se despir de ideias e conceitos pré-concebidos? Muito importante isso que... Como é o nome dela? Jean Carla. A Jean Carla. Muito importante. Ideias preconcebidas tendem a macular a nossa compreensão de qualquer texto. Quando eu vou com ideias preconcebidas. É claro, é muito difícil você não ter ideias preconcebidas. Uma ideia preconcebida saudável é a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus atua na história. Essas são pressuposições sãs, saudáveis. Por quê? Porque o mundo aí fora vai para a Bíblia com a pressuposição de que a Bíblia é um livro comum e de que o sobrenatural não existe. Isso chama-se o método de interpretação histórico-crítico. Então, eles reduzem a Bíblia a um livro simplesmente comum. Então, eles vão com essa pressuposição. Então, quando veem um relato sobrenatural, a ressurreição de alguém, a cura de alguém, o Jesus andar por sobre o mar, eles já dizem, não, isso aqui é mito. Então, a minha pressuposição vai determinar o resultado da minha pesquisa. Então, é importante que muitas ideias preconcebidas sejam retiradas da mente. Uma interpretação prévia do texto, por exemplo, muitas vezes a tradição, aquilo que a gente aprendeu desde o princípio, isso se torna uma causa dificuldade para entendermos. Vou citar um exemplo pessoal. Eu aprendi desde a infância com meu pai, e meu pai me ensinava que não há uma trindade, e que Jesus Cristo não é divino, e que o Espírito Santo também não. Então, eu cresci com essa herança do meu pai, e eu admirava o conhecimento do meu pai, o conhecimento. Então, ele me ensinava desta maneira. Quando eu cresci e comecei a ir para o texto por mim mesmo, eu comecei a ver, opa, tem alguma coisa errada aqui. Se Jesus não é Deus, por que João diz, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus? Se Jesus não é Deus, por que Paulo diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade? Se Jesus não é Deus, por que a Bíblia, lá em João, diz assim, numa das cartas de João, diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e a vida eterna? Então eu comecei a ver, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu comecei a estudar por mim mesmo acerca da divindade de Jesus, acerca da divindade do Espírito Santo e acerca da Trindade. Agora, foi muito difícil romper com essa tradição que eu havia aprendido desde a infância. E quando eu sentei a primeira vez com meu pai para discordar dele, foi duro, mas a Bíblia, ela é a verdade, como ela diz, e eu não devo, um princípio fundamental, deixar que a minha interpretação da Bíblia interfira, a minha interpretação prévia interfira na minha compreensão do texto. Eu devo ir para a Bíblia com o coração humilde, como ela citou, para entender de Deus o que Ele tem a me dizer no texto. Muito bem, pastor, uma pergunta agora que eu acho que vai ser muito importante. A lição sugere que falemos sobre as palavras e seus significados. Nós sabemos que as palavras, elas podem ter conotação diferente. Como a gente pode estudar melhor? Vou dar como base duas palavras, uma do Velho e uma do Novo Testamento. Nefesh, a palavra que é traduzida ora como alma, ora como vida.
E a palavra traduzida como amor no Novo Testamento, ela, na verdade, tem palavras diferentes em grego. Pode ser o agape, e pode ser também o filéu, dentre outras. Então a gente viu um exemplo de uma mesma palavra original, que teve mais de uma tradução. E nós vimos aqui duas palavras diferentes em grego, mas que têm a mesma tradução, que é amor. Como a gente pode entender isso para fazer um melhor estudo da Bíblia? Bom, esta é uma questão também muito importante. As palavras, elas têm o seu significado léxico, elas têm a sua raiz, têm a história de como esse significado evoluiu. Por exemplo, eu trato na minha tese, que é em Apocalipse capítulo 10, e ali fala de um livrinho, e tem duas palavras para livrinho nesse texto de Apocalipse 10. Em grego tem biblaridion 3 vezes, que é um diminutivo, e tem biblion também. Só que biblion também era um diminutivo de biblos. Biblos é a palavra, na verdade, o que a Bíblia está tratando aí de rolos, porque não havia livros desta maneira. Os livros naquela época eram rolos de pergaminho ou papiro, né? Então, ao se fazer um estudo da palavra, primeiro você vê que era biblos no grego clássico, e essa palavra, o uso dela vem evoluindo. Biblion era um diminutivo de biblos, mas na época de Jesus já se usava na literatura intercambiavelmente, biblion e biblos. Então, biblion já não era mais diminutivo. Por isso que em Apocalipse 10, o João, ele usa a palavra biblaridion para dizer que era um livro pequeno. Ele não usa biblion, que seria o diminutivo. Bom, então só para dizer que as palavras e o uso das palavras, ele é importante. Então a palavra tem o seu sentido léxico. E onde eu vejo o sentido léxico de uma palavra, eu posso fazer o estudo da incidência dessas palavras, aonde ela ocorre na Bíblia. Se é uma palavra grega, eu vou... existem aplicativos para isso hoje. Você vê aonde esta palavra ocorre em todo o Novo Testamento, e pode também ir à Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Você vê como esta palavra ocorreu, como ela foi usada, e você vai entendendo o sentido da palavra. É isso que os léxicons fazem. Você tem o trabalho prontinho já no léxico, só que o léxicon pode ter errado também. Bom, mas na maioria estão bem, o léxico. Então você pode ter um léxicon, um dicionário bíblico em casa, vai te ajudar para você ver o significado da palavra. Agora um detalhe, o contexto vale mais que o significado léxico da palavra, porque é a palavra sendo usada naquele contexto, então ela pode ter um significado diferente do que ela tem em um outro contexto. Eu, num seminário aqui com vocês uma vez, nós analisamos a palavra santuário em 1 Coríntios 3 e em 1 Coríntios 6. A mesma palavra santuário, mas o sentido em 1 Coríntios 3 é um, em 1 Coríntios 6 é outro. Em 1 Coríntios 3, santuário significa o coletivo, o povo de Deus, a igreja. E em 1 Coríntios 6, santuário é o corpo. E está claro isso no texto, no contexto. Então, quem tem maior autoridade para determinar o sentido de uma palavra é o contexto.
especialmente o contexto imediato aonde ela está, tá? E a gente precisa fazer um estudo sério no que diz respeito a esse uso de palavras em diferentes contextos. Você citou, por exemplo, a palavra amor, que é tradução de alguns termos gregos. Você tem filéu, que significa amor em grego, e você tem agape. Eu digo agape porque no grego o acento ela é paroxítona, né? Mas na maioria das vezes em português se usa proparoxítona como ômega também. Ômega no grego é paroxítona, é ômega. Mas se eu for dizer ômega, eu vou soar errando, mas na realidade é alfa e ômega. Ômega é a última palavra grega. Então você tem agape e você tem filéu, duas palavras para amor. Não dá tempo para a gente discutir aqui, mas eu só gostaria de dizer que existe um mito pregado e um mito disseminado por aí de que existem conceitos diferentes nessas duas palavras. Nós não temos tempo para discutir aqui, mas talvez no outro seminário nós possamos, justamente extraído da experiência de Jesus e Pedro, quando ele diz: Pedro, tu me amas, ele diz 3 vezes, e as duas palavras são usadas ali, e alguns veem nisso uma diferença em sentido teológico, em que agape seria um amor sublime, um amor supremo, e filéu seria um amor mais condicional, um amor humano. Mas quando nós vemos Paulo dizendo: Demas amou o mundo, o presente século, e ele me abandonou, e você fica surpreso quando a palavra usada ali é agape, aí você começa a ver, não, tem uma tradição errada aí, né? Porque se agape é amor sublime, amor supremo, amor de Deus, como é que Demas amou o mundo com amor supremo, e esse amor era de Deus? Quando nós vemos no Evangelho de João, Deus dizendo: o Pai ama o Filho, se referindo a Deus o Pai amando a Jesus Cristo, e ele usa intercambiavelmente o termo agape e usa também filéu na mesma expressão. Então você vê, quando nós vemos também que os fariseus amam os primeiros bancos, sentarem nos primeiros bancos das sinagogas, em textos paralelos, um usa filéu, outro usa agape, aí você começa a entender o conceito destas duas palavras, que não é bem como alguns livros explicam por aí, certo? Então, agape e filéu são termos sinônimos no grego na época de Jesus, e foram usados intercambiavelmente. Agora, como entender lá o episódio de Jesus e Pedro, aí fica para uma outra, né? Não dá para a gente entrar aqui. Verdade, muito obrigado, pastor. Obrigado a participação da Ana Lúcia Carvalho. Ela pergunta assim: já que tem tanta coisa envolvida na interpretação da Bíblia, como idioma diferente, cultura diferente, como responder uma pessoa que diz assim: eu não creio na Bíblia por causa de tudo isso? Tem que ter alguém para explicar, tem que ter concordância, tem que ter dicionário, é uma língua estranha, diferente da nossa, foi escrito muito tempo atrás, muita coisa deve ter sido criada, inventada pelo homem, então eu não creio na Bíblia, eu prefiro ficar com os meus próprios conceitos. Como ajudar uma pessoa que tem esse argumento? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a Bíblia está bem traduzida. Se você pega a revista atualizada, ela está bem traduzida. Você vai ter um probleminha aqui, um outro probleminha ali localizado. Então, se você lê a Bíblia como ela é, você não vai se perder. E você pode entender a Bíblia por você mesmo. Você não precisa do pastor, não precisa do teólogo. Deus não se colocou, não se limitou na linguagem de um teólogo e não deixou que você dependa de um teólogo para entender as Escrituras. Você pode compreender a Bíblia
Jesus disse: aquele que deseja fazer a vontade de meu Pai que está no céu, esse entenderá. Então, a atitude com a qual eu me aproximo das Escrituras vai determinar muito. Então, o mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas é o Espírito que te ilumina quando você vai para as Escrituras na sinceridade do teu coração. Agora, necessita conhecer algumas coisas básicas da sua própria língua. Existem erros crassos que são de interpretação do próprio português. Por exemplo, é até anedótico. Surgiu aí na televisão, eu assisti num jornal. Um pastor de determinada igreja, ele leu lá no livro de Oséias, toma uma mulher, e ele leu assim: adultera, toma uma mulher e adultera. Ele foi lá para o vizinho, que era membro da igreja: está aqui o que Deus me revelou. E aí, em comum acordo com ele, o vizinho e a esposa, adulterou, porque achou que era uma ordem de Deus. É daquele tipo de cristão que pensa: eu vou abrir a Bíblia e essa vai ser a mensagem de Deus para mim, o que está nessa página. Isso é perigoso. E aí ele, por causa de um acento, ele leu adultera. E o repórter pegou: mas pastor, aqui não está dizendo adultera, aqui está dizendo vai, toma uma mulher adúltera. Não está dizendo para você adulterar. E aí tem todo um contexto lá da experiência de Oséias, né? Então, entender o básico da sua língua é importante. Pegue uma gramática, estude um pouco mais de português, porque às vezes o problema não está na tradução do grego, do hebraico para o português. O problema está em conhecer a gramática da nossa própria língua. Foi bom você ter citado isso, pastor, porque a Bíblia não pode se contradizer. Então, se há um mandamento que diz não adulterarás, não pode haver nenhum outro momento da Bíblia onde Deus aconselharia um profeta, um homem de Deus, a cometer o adultério, correto? Princípio importantíssimo em interpretação, chama-se analogia das Escrituras. Um profeta posterior, ele precisa falar de acordo com o anterior. Por isso que lá em Isaías diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, não haverá amanhã para eles. E lei e testemunho se refere à palavra de Deus, à Bíblia existente na época. Então, se levantar alguém dizendo que vem de Deus, mas não falar de acordo com a palavra de Deus, então deve ser rejeitado. Em outra ocasião, nós lemos aqui Gálatas capítulo 1, acho que versos 6 e 7, quando Paulo diz: ainda que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além deste, seja anátema. Então, quando você lê e vê que tem alguma contradição no texto, aparente contradição, tenha paciência, estude de novo, vá mais fundo, não há contradição. Não há contradição, porque o profeta posterior está de acordo com o anterior e você vai conseguir ver esta harmonia. Uma outra coisa interessante da estudar a língua, pastor, quando a gente olha a Bíblia, em alguns trechos, como por exemplo aqui em Isaías capítulo 6, versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Qual o significado de ter em alguns textos a repetição de palavras? Há um propósito, e como a gente pode entender isso para trazer maior significância à mensagem bíblica? Toda língua tem a sua forma de enfatizar algo. Em português nós diríamos: Santíssimo é o Senhor. Em hebraico, como eu não posso dizer Santíssimo, então a maneira do hebraico enfatizar que Deus é muito santo é repetir: Santo, Santo, Santo. Quando Jesus diz: em verdade vos digo, ênfase, santo.
Então, a repetição de um termo significa ênfase. Ênfase. Um outro segredo para você entender a Bíblia é ver quais são as palavras que vão se repetindo no texto. Se essas palavras vão se repetindo, tem algo aí. A mensagem central deve estar em torno do sentido desta palavra, certo? Então, a lição também toca nesse aspecto, né? Em Gênesis, né, quando dá ênfase no Deus, o atributo criativo de Deus, né? Criador, ele criou, menciona 3 vezes ali que Deus é o Criador. Então está dando ênfase de que Ele é a origem, Ele é o Criador de tudo. Outra coisa, outra peculiaridade do hebraico, boa parte do Antigo Testamento foi escrito em poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela tem a sua característica própria. Em português nós temos a rima, e essa rima, em boa parte das vezes, é uma rima fonética. Fonética, o mesmo som. No hebraico tem a rima de ideias, tem o paralelismo, ele pode ser sinônimo, ele pode ser antitético. No paralelismo sinônimo, você tem a primeira linha, diz uma coisa, e a segunda linha repete a mesma coisa em palavras diferentes. Então isso nos ajuda a entender. Se na primeira linha tem algum termo que eu não consegui compreender, mas na segunda clareia para mim, então eu vou entender a primeira linha. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. 2 linhas, mas a mesma coisa. Os céus proclamam a glória de Deus. Como que os céus proclamam a glória de Deus? Firmamento é céu também, né? Anuncia as obras de suas mãos. Então, as coisas criadas proclamam a glória de Deus, certo? Pastor, a gente está num momento muito delicado da humanidade, não é? Essa pandemia. Aí o Marcos Gonçalves, ele diz assim: como é que a gente pode usar esse momento para levar a mensagem bíblica verdadeira para as pessoas? Eu creio que essa pergunta é fantástica, porque ela é a prática, né? Tudo que a gente está fazendo aqui, esse estudo a cada sábado, cada dia em casa, um pedacinho do estudo, é para esse objetivo, não é, pastor? Como a gente poderia dar um conselho para quem quer aproveitar esse momento para apresentar a mensagem verdadeira a amigos e pessoas que ele conhece? Bom, eu creio que a ponte sempre é a amizade, o amor e a relação que a gente forma com as pessoas. A partir daí, nós precisamos fazer como Jesus. Jesus fazia isso, ele se misturava com as pessoas e conhecia as necessidades delas, e aí satisfazia as necessidades delas, e então ele trazia a mensagem. Então nós precisamos ter empatia com as pessoas que sofrem ao nosso redor, primeiro. Então, oferecendo ajuda, auxílio de alguma forma, quer seja um conforto com palavras, quer seja com alguma coisa material, e então entender qual o contexto de sofrimento dessas pessoas, e aí então trazer na palavra de Deus aquilo que vem satisfazer as necessidades das pessoas. Então, um sermão, por exemplo, é trazer a palavra de Deus e aplicá-lo às necessidades das pessoas. Um estudo bíblico também deve falar às necessidades das pessoas. A maior necessidade das pessoas é um Salvador, mas ela tem outras necessidades físicas, emocionais, e se eu vou cuidando dessas necessidades, quando chegar a necessidade maior, ela estará aberta para entender. Então, use suas redes sociais, use as amizades que você tem, veja o contexto que nós estamos vivendo, um contexto de ansiedade para muitas pessoas, e elas ficam ansiosas porque elas não têm a confiança que nós temos, a segurança que nós temos
na palavra de Deus. Então, pastor, o que fica claro para a gente é que o amor é a principal ferramenta. A gente tem que amar as pessoas assim como Cristo nos ama e amamos a nós mesmos. Resgatar então da palavra conselhos de conforto, de ânimo. E para aquele coração que está aberto, desejoso de aprender mais, aí então a gente pode iniciar um estudo bíblico, uma apresentação sistemática daquele tema, para que a gente possa então trazer luz à vida daquela pessoa e quem sabe conduzi-la a uma decisão ao lado da palavra de Deus. É isso? Amém. Bom, pastor, a gente está caminhando para o final. Quando a gente estuda, já foi colocado aqui palavras, contexto, entender o livro, entender o autor também é importante? Bom, esse é um outro elemento essencial na interpretação. Eu começo a estudar um texto, digamos, em qualquer das cartas de Paulo, quando eu estudo lá em Romanos, vou dar um exemplo, Romanos, no capítulo 3, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, Paulo é claro aqui, a justificação ela vem pela fé e a lei não serve para salvar. Agora, a lei não serve para salvar, então a lei não serve para nada? Muitos interpretam assim, então vamos abandonar a guarda da lei, porque é a fé que nos salva. Esse é o tipo de interpretação, tirando o texto do seu contexto. Aí nós vamos ler um pouquinho, se a gente tiver paciência e for um pouquinho mais além, vai ao verso 31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Bom, então eu já vejo que a lei não foi anulada. Então existe uma tensão entre lei e graça. Aí, para eu solucionar isso, eu preciso ler o livro todo, a carta aos Romanos inteira. Porque eu não posso tirar um texto fora do seu contexto e tentar provar algo. Ou que a lei foi abolida, ou que ela permanece, somente com um texto tirado daqui. Eu tenho que solucionar esta questão, mas eu vou ver qual é o conceito de Paulo sobre a lei em Romanos primeiro. Eu não vou estudar 1 Coríntios primeiro, antes de estudar Romanos, e trazer a interpretação de 1 Coríntios para cá. Eu não vou ao Antigo Testamento primeiro e depois trazer para cá. Primeiro eu vou entender a carta aos Romanos. Daí eu vou ver o que Paulo, o mesmo autor, falou em outros lugares. Falou na carta aos Gálatas, que é muito parecida com a carta aos Romanos, então os conceitos podem ajudar. Então, eu não posso, se Paulo escreveu aos Romanos, ele escreveu aos Efésios e aos Gálatas, e ele não se contradiz, então eu preciso ver o que o livro diz, qual a temática do livro, o que o autor diz, porque ele escreveu outras cartas. Nós temos João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Então, eu quero entender o que João fala sobre determinado assunto, vamos ao que João escreveu. E aí eu tenho o contexto de todo o Novo Testamento e também o contexto de todas as Escrituras. Por quê? Porque o autor final das Escrituras é o Espírito Santo. Então, os textos precisam estar em harmonia e um ajuda o outro, mas que cada texto seja estudado no seu contexto. Eu não posso ferir o contexto para tentar tirar uma conclusão. Perfeito, pastor. Muito bem. Aqui tem vários comentários, te agradeço a participação de todos que estão aqui com a gente. É muito bom a gente ver aqui a presença virtual,
e a participação enviando comentários, gratidão aqui. Muito obrigado por você estar conosco. Pastor, a gente está indo para a conclusão, e antes do senhor dar uma mensagem final, eu queria fazer um comentário aqui para o senhor nos ajudar. A gente sabe que a Bíblia, o estudo da Bíblia, segundo Paulo, a exposição que fazemos da palavra de Deus, ela acrescenta fé para a gente. Estamos em um momento singular da história. Esse momento tem alguma coisa a ver com as promessas bíblicas? Ou esse momento está ilustrando de que a gente não tem um Deus que controla a história, estamos ao acaso e não temos expectativa de algo melhor à frente por causa das incertezas? É o contrário disso? O que eu quero dizer a pandemia, o que está acontecendo no mundo, a crise econômica, é um sinal de que Deus não está conosco, de que somos fruto do acaso, ou é uma evidência, se eu olhar para a Bíblia, de que Deus já tem tudo isso sob o controle e que eu posso olhar para frente com esperança? A segunda opção, com certeza, né? Nós não fomos deixados ao acaso. Deus, Ele é um Deus que atua na história. Embora o ser humano tenha livre-arbítrio, e por causa do livre-arbítrio a situação está do jeito que está, porque o ser humano escolheu. Só que Deus faz um chamado ao livre-arbítrio de novo do homem. Deus tentou solucionar o problema através de Cristo Jesus. Então, o que ocorre hoje é um retrato do que a Bíblia apresenta, das consequências do pecado, o desenrolar da história, inclusive o desenrolar profético, já previu tudo isso aí. Jesus disse que no caminho para o fim haveria todas estas coisas, até a crise final. Então, nós não deveríamos estar aí surpresos com tudo isso, porque isso é necessário que aconteça, e coisas piores virão. Não quero ser um profeta do caos, porque eu gostaria de ser profeta da esperança. Não sou profeta, mas eu tenho esperança, porque eu creio num Deus real, e que você falou das promessas de Deus, e elas estão aqui, e Deus é real, e suas promessas são reais, e Ele logo virá, Cristo logo virá. Então esta é minha esperança. Agora, que a situação do mundo caminha para o caos, caminha sim, não é preciso ser especialista para ver, todos veem, a humanidade caminha para o caos. Deus vai intervir, novamente como interviu a princípio. Então Deus está no controle, a gente não tem que ficar desesperado, ansioso, Amém. Mas confiar de que o nosso Deus nos ama, já previu tudo isso, e Ele então garante que vai voltar para nos buscar. Amém, pastor? Amém. Pastor, os últimos minutos para o senhor dar uma mensagem final, um comentário, em virtude do tema ser tão abrangente. A gente pede perdão a não talvez termos condição de abordar todas as questões, mas a gente agradece muito, pastor, o senhor estar conosco, sem dúvida alguma, trouxe muita luz ao estudo da Bíblia. É sempre bom a gente poder ouvir aqueles que Deus chamou para aprofundar mais a Bíblia e trazer reflexões, considerações. Então eu te agradeço muito, Deus continue abençoando sua família, seu ministério como mestre, e que Deus continue guiando ali como um professor que forma, né, aqueles que vão continuar ajudando, partilhando a palavra do Evangelho. Então suas considerações finais, e ao final uma oração, agradecendo assim a Deus esse momento que tivemos juntos. Na minha mente tem uma preocupação com uma pergunta que foi feita, se você como leigo pode entender a Bíblia e interpretá-la corretamente. Com certeza que sim, certo? Porque o Espírito Santo é o mesmo, e vá, como nós comentamos aqui, em humildade para a palavra de Deus, estude e você vai compreender. A Bíblia traduzida como está, você pode compreendê-la sim. E o meu conselho é,
Eu vou dizer o que Ellen White disse no seu último discurso na Conferência Geral. Ela ergueu a Bíblia Sagrada e disse: senhores, senhoras, recomendo-vos este livro. Recomendo-vos este livro. Que esse livro seja o seu livro de cabeceira, que esse livro seja estudado e que esse livro seja seguido, porque ele é a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta vazia, ela causa transformações em nossa vida. Então, que Deus te abençoe, continue estudando essa lição é fundacional, ou seja, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento como cristãos, porque nós temos por base a Bíblia e a Bíblia precisa ser bem compreendida. Então, estude bem essa lição e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Querido Deus, nosso eterno Pai, nossa gratidão por esta manhã contigo, Senhor. Tivemos o culto, agora a lição da escola sabatina, o estudo da Bíblia Sagrada, que o Senhor nos ajude a compreendê-la cada dia melhor. E nos ajude, Senhor, a vivê-la, porque isso é muito mais importante. Abençoa, ó Deus, cada membro desta comunidade, cada amigo, cada família que está conectada nesta manhã. Que a Tua paz esteja sobre todos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.